Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Espero que as aulas anteriores tenham ajudado vocês a reconhecer suas potencialidades em relação à leitura e escrita de gêneros usados na universidade. Um dos objetivos dos nossos encontros passados era rememorar com vocês as noções de gêneros textuais que vocês já tinham aprendido na escola básica, mas que dependendo da instrução escolar de cada um, precisava de uma revitalizada, por conta das necessidades desse curso. Bom, o outro, era estimular vocês a organizarem um plano para superar as dificuldades que possuíam em relação à leitura escrita em norma padrão. Por último, fizemos um giro pelos gêneros textuais que mais se usam na universidade, como fichamento, resumo, resenha, relatório, artigo de opinião e apresentação oral. Também demos dicas para escrever bem, evitando jargões, traços de oralidade e ampliando o repertório de leituras, além de começar a ver algumas questões básicas da escrita científica, como as referências bibliográficas. Nesta e na próxima aula, minha missão, que é quase impossível, é comentar com vocês alguns elementos de escrita científica, Impossível porque é um assunto extremamente vasto, que eu acho que vocês vão ter que se dedicar à leitura de textos que esclarecem essa questão, complementarmente às aulas, e também trabalhar a indicação da bibliografia, a leitura da bibliografia básica indicada para poder ajudar a redação do seu trabalho de conclusão de curso ou monografia. Haverá nos núcleos os professores de apoio, segundo os coordenadores, essa escrita do trabalho de vocês vai ser bastante apoiada por eles, Agora, essas dicas todas, no entanto, elas dependem de como é que vocês já se organizaram para a sistematização da sua proposta, principalmente em relação às leituras, análise, síntese e pesquisas que vocês têm que fazer. Caso vocês não tenham feito isso, gente, ainda é possível antes de iniciar a escrita. Mas não prossigam antes de realizar essa etapa, porque se ela não for superada, gente, vai ficar muito mais difícil. Acho importante vocês se aprofundarem na leitura dos livros que eu estou recomendando, pois nossas aulas são apenas o ponto de partida para o estudo de vocês. Vou aproveitar a deixa e recorrer ao professor Pedro Demo para insistir numa questão fundamental para a escrita científica: estudar, gente. Sem estudar não dá para entender nada, não dá para aprender, e sem aprender é impossível redigir algum texto. Para quem não conhece o professor Pedro Demo, é importante dizer que é um dos principais pesquisadores na área de metodologia científica e política social da educação. Ele é um professor titular aposentado e professor emérito da UNB, da Universidade de Brasília. Tem mais de 100 livros publicados sobre esse tema e é referência dessas áreas. Quem quiser conhecer seus escritos, no domínio público tem 2 de seus livros em PDF. Pesquisa e tomada de decisão e pesquisa participante, mito e realidade. Mas se recorrerem às livrarias virtuais, vão encontrar muito mais. É leitura mais do que necessária, gente, para a gente que quer aprender sempre e escrever o que se aprendeu. Porque não adianta nada você não aprender o que você está absorvendo na leitura. Se você não consegue aprender aquilo que está no texto, nem adianta continuar. Bom, um dos livros do Pedro Demo é Metodologia para quem quer aprender, tá? É da Atlas, de São Paulo, de 2008. A publicação é dirigida aos professores, mas podemos estender esses conceitos que ele trata a todos aqueles que querem aprender, inclusive vocês. Nela, o autor comenta que, apesar de contar com 200 dias letivos a partir de 1995, os estudantes brasileiros da educação básica não aumentaram seu rendimento escolar. Pelo contrário, o índice de aproveitamento está caindo. Claro que existem outros fatores que influenciam essa queda, como aspectos familiares, sociais e, é claro, das políticas públicas que são implementadas na área de educação e que a gente já abordou rapidamente lá atrás.
Mas é possível vocês concluírem que a aprendizagem não aumenta com o número de aulas e que aprender não é só ter aulas. Vou retirar aqui, ipsis literis, um pedaço do texto do livro, na página 18. Aula é procedimento auxiliar de aprendizagem. Não leva necessariamente à aprendizagem. Crucial é aumentar o estudo, não as aulas. Neste curso, as aulas dessa disciplina são escassas, mas então estamos diante de uma situação real e que se precisa aprender estudando, gente, como recomenda o próprio professor Pedro Demo. Este é um convite sério que eu estou fazendo para vocês e vou me apoiar no que ele escreveu para convencê-los a fazerem esse processo de dentro para fora, como ele mesmo diz. Aprender não é se instruir ou ser instruído de fora para dentro com milhares de vídeos, milhares de textos, milhares de cursos e muito estímulo externo. Nós não somos como o computador, como a gente já viu nas outras aulas, né? Nós não precisamos ser alimentados com muito dado, informação, conteúdo, software para funcionar. Aprender requer, além do ambiente propício, né, que a gente pressupõe que está havendo nos núcleos, nos encontros do núcleos, né, com as dinâmicas próprias desse curso, né, mas a gente está trabalhando nesse curso com a capacidade que vocês têm de assimilar de forma própria, né, o que vão estudar em textos que vocês escolheram. Escolheram como, gente? Com discernimento. Você vai para a escolha do texto de acordo com o que você está procurando, né? Vocês vão falar, tem muito texto, como é que a gente adquire senso crítico diante desses textos? Não tem outro jeito, precisa se enfiar na leitura, né? Olha só, o professor Pedro Demo diz que se aprende quando se é autor, em vez de reproduzir ideias, nós somos autores das nossas próprias ideias. Se pesquisa, que é a atividade de reconstrução do conhecimento por excelência. E a gente consegue elaborar por conta própria. Quer dizer, a gente não fica repetindo que nem papagaio. Nós somos demandados a ler de forma sistemática e a gente consegue organizar referência e apoio no percurso que a gente escolheu para estudar. A gente consegue argumentar e contra-argumentar com ideias próprias, argutas, gente, espertas e sólidas. Nos habilitamos a fundamentar nossas afirmações, sabendo que tudo que diz respeito ao conhecimento é transitório e pode mudar, e nos dedicamos de forma sistemática ao estudo, transformando em hábito, não ato de vez em quando, esporádico. Então, esses são os itens que indicam que a gente está aprendendo. Então, precisamos ficar atento a esses itens sempre que a gente ficar questionando para a gente mesmo. Será que eu aprendi? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu vou conseguir redigir meu texto? O Demo ainda fala o seguinte: a aprendizagem, principalmente para os professores, tem que ser profissional. Tem que ser um processo contínuo. Porque sem estudo, sem aprendizagem, como é que o professor vai dar aula, né? Mas não é o caso de vocês. Caso seja esse o caso, né, de vocês, que tem muitos professores que estão fazendo esse curso, fica aí a dica dele também. Olha só, essas considerações que eu estou fazendo, gente, servem para alertar sobre a importância do estudo para a aprendizagem, principalmente em relação aos procedimentos que você tem que usar para trabalhar de forma científica seus projetos de pesquisa. Ainda dá tempo de espantar preguiça, mesmo com o curso em andamento, é possível sossegar de ativismo, né? Focar o assunto na monografia, refletindo sobre essas contribuições do professor Pedro Demo, né? Que estão aí e todo mundo pode ler numa boa.
Mais adiante eu vou reencontrar com vocês as ideias do professor a respeito de leitura e outras questões que ele traz, que são muito importantes para vocês tomarem conhecimento e, ao mesmo tempo, assimilarem como proposta de método para estudo, gente, né? Bom, agora eu vou tomar emprestada outras recomendações para a elaboração de textos científicos de uma dupla de autoras especialistas em metodologia científica, que é a Marina Marconi e a Eva Maria Lacatos. E essas dicas estão nesse livro Metodologia do Trabalho Científico, que é da Atlas, de 2017. Eu selecionei algumas orientações sobre os processos de leitura, gente, que são requeridos na elaboração de um trabalho científico. Se vocês não introjetarem essa metodologia, fica difícil de vocês elaborarem qualquer coisa. Pode ser um paper, pode ser um artigo, mas principalmente a sua dissertação ou monografia. Se você vai estudar para aprender, como recomenda o professor Pedro Demo, mirando na realização do seu trabalho final de curso, terá de ler muito e ainda ter critérios para selecionar, organizar e articular suas leituras. Vejamos o que as duas autoras escrevem sobre o processo de leitura acadêmica. Em primeiro lugar, é por meio da leitura que se obtém a maior parte dos conhecimentos. Apesar do avanço dos meios eletrônicos, com muita imagem, muito vídeo, muito som, muita estímulo visual, a base para qualquer trabalho científico ainda é a leitura atenta de textos escritos, né? A leitura permite adquirir informações que já existem, o que poupa tempo para o pesquisador científico e, ao mesmo tempo, vai ampliando sua base de conhecimento para criar novidades. Elas também colocam que, quando se lê, pode-se procurar informação básica ou específica, e a leitura é feita para aprofundar estudos ou ampliar a cultura geral. Nesse curso, o objetivo é o aprofundamento de estudos, mas como vimos em outras aulas, a leitura variada de gêneros não acadêmicos também contribui para a ampliação do repertório do estudante, tanto em termos de vocabulário, construções textuais, como em termos culturais. Um pesquisador, ele tem que ter uma cultura geral quando vai articular suas propostas. Então, ele não pode estar atento também a só um tipo de leitura. Tem que variar a leitura e tem que cultivar esse hábito. As duas autoras, a Marconi e a Lacatos, no mesmo livro, gente, mencionam vários tipos de leitura possíveis de serem realizadas, né? Ler para distrair, ler para adquirir cultura geral, ler para ampliar conhecimento. Então, é esse último tipo de leitura que a gente está interessado para ajudar vocês, né? E uma coisa que eu já disse e vou repetir de novo, e vocês podem me achar mó chata, mas não tem jeito. Ler para aprofundar conhecimento exige concentração. Não é como ler poesia, em que nossos sentimentos e emoções passam a ser mobilizados pela leitura de um poema. Aqui, o que vamos cutucar é o hemisfério esquerdo do cérebro, gente, e que estão alojadas as habilidades de falar, entender os símbolos, os signos da linguagem, o raciocínio lógico e os processos de comunicação humana. Então, vocês têm que se lembrar disso e se esforçar, não tem jeito, gente. Dá trabalho, muito trabalho, não tem jeito. E nesse tipo de leitura, as autoras identificam 4 operações que temos de desencadear, se quisermos aproveitar bem os autores que vamos trabalhar. Em primeiro lugar, tem uma fase de reconhecimento, ou seja, de entendimento do que está escrito naquele texto. Título, subtítulo, palavras, ideias. Nas aulas passadas, a gente já viu como é que o título direciona o olhar para o texto.
né? Ele já é uma lambida sobre aquele texto. Então, você já tem que reconhecer isso e depois ir identificando as palavras que o caracterizam, né? A gente já aprendeu a fazer fichamento, resumo. Então, é uma pré-fase aí de reconhecimento do texto. Depois vem uma outra fase, que é a organização do que se leu, entendendo o significado das palavras, frases, capítulos. A terceira etapa da leitura é aquela que vai ressignificando os significados conforme o repertório de cada um. Se você não constitui um repertório interessante de leitura nesse caminho todo, como é que você vai ressignificar esse texto que você leu? Então, é um processo que você tem que introjetar de qualquer forma. Por último, a gente valora aquela leitura, né? Nós estabelecemos comparações de um texto com outro que eu estou lendo, com coisas que eu já vi antes, né? Aceitando aquilo ou não. Aí depende do meu critério. Eu tenho que ter alguns critérios dentro de mim que eu já absorvi lá atrás para poder fazer esse juízo de valor e essa comparação do texto que eu estou lendo com outros. Essa sequência, no entanto, ela não é fixa e ela varia de leitor para leitor. E conforme o leitor vai se melhorando nesse processo, ele vai adquirindo mais possibilidades de ressignificação do texto. Então, eu acho que vocês não podem mais perder tempo. Se vocês não fizeram isso até agora, não adianta, vocês têm que parar e tentar fazer, porque mais tarde, a hora de realização do texto, tudo fica muito mais complicado. Bom, aqui nesse ponto, gente, tem um problema que vocês devem estar já na cabeça. O que eu devo ler? O que se deve ler? Nós já nos defrontamos assim com esse problema nas outras aulas, mas eu vou enfatizar mais uma vez. As leituras obrigatórias já foram indicadas pelos organizadores do curso. Então, vocês não têm escapatória. As leituras obrigatórias são obrigatórias, né, gente? É um absurdo dizer isso, mas você tem que ler, né? Mas tem uma coisa... Não adianta você ler se você não tem inquietação lá dentro de você. Quer dizer, é você que determina seu caminho. Eu não entendi determinado conceito. Eu acho que aquele autor, não sei. Vai atrás, gente. Sabe, não aprende-se pesquisador por obra do Divino Espírito Santo, gente. Pesquisador se constitui no caminho. Ele tem que ser inquieto de natureza. Não entendi isso. Não entendi aquilo. Eu vou. Na internet tem uma profusão de material. E não é só na internet. Tem biblioteca física, tem biblioteca de entidade de pesquisa, tem inúmeras bibliotecas disponíveis, tem artigos. Claro, combatendo fake news, textos apócrifos, textos sem referência, né? Mas a gente só se constitui pesquisador na hora que você tira essa posição passiva de esperar que o professor, o coordenador, o professor de apoio vai te orientar. Não, você é seu próprio artífice. Então, vocês têm que pegar e enfatizar essa postura ativa de pesquisador e remar contra a maré, né? Porque essa sociedade toda, ela ensina ao indivíduo ser consumidor. Você só consome, vai consumindo. Não é assim. O consumidor agora ele tem que ser consciente. Então, é a mesma atitude que a gente tem que ter. É um pesquisador consciente, ele é autoidentificável, ele é autodisciplinado e ele tem que ir atrás do que ele está interessado. E isso só se consegue saindo dessa postura passiva, né? Tem uma outra coisa que vocês vão me dizer. Mas eu vou acabar me perdendo em tanta coisa que tem. Eu vou ficar doidão com essa quantidade de coisa. Eu vou na biblioteca da Flaxo, tem milhares de leituras. Eu vou na biblioteca da USP, nossa, eu não sei nem como mexer naquilo. Gente, ninguém vai se perder.
Conforme você vai lendo, é um processo tão interessante que o ser humano tem dentro de si, né, de movimentar, de mobilizar suas habilidades, que você, devagarzinho, você já vai constituindo critérios para aproveitamento da profusão de material que existe. Então, não tenham medo e vão em frente, mas precisa que essa natureza de pesquisador inquieto se coloque para vocês, porque senão realmente vai ser muito difícil vocês trabalharem, né, para aproveitar as leituras para si mesmo e começarem o trabalho de redação. Bom, tem um tanto de outras coisas que essas duas, a Marconi e a Lakatos, colocam, e eu vou fazer assim, um resuminho só do que eu acho mais interessante, porque eu acho importante vocês lerem o livro delas duas, sabe? São 2 livros, que é o Fundamentos de Trabalho Científico e Metodologia do Trabalho Científico. E aí eu acho que vocês terão bastante tempo, porque inclusive tem aulas específicas, né, que os organizadores do curso já colocaram no currículo, na grade de currículo, e que vocês vão aproveitar muito mais se fizerem inclusive essa leitura adicional, né? Bom, como é que eu faço essa leitura tão proveitosa que vai me tirar desse papel passivo, né? Primeiro, eu tenho que mobilizar a concentração. Eu vou fazer outro parênteses aqui, que pode ser uma coisa óbvia, todo mundo já sabe, mas nunca é demais enfatizar. É assim, um dos nossos problemas cotidianos é que a gente não presta mais atenção em nada. A nossa atenção está focada em trocentas mil coisas e a gente não consegue, a gente senta, não consegue se concentrar. É o Facebook, é o Messenger, é o celular, é não sei o que mais, né? E aí o que acontece? Esse tipo de atitude está passando para o cotidiano, né? Ninguém lê manual de instrução, não consegue, prestador de serviço que vai prestar algum serviço, não escuta o que você quer dele, né? Caixa de supermercado vai conversando com o coleguinha lá, esquece a sua compra passando, daí acabou sua compra, já está começando a outra do outro freguês e ela nem prestou atenção. Então, isso é o seguinte, essa falta de concentração geral é uma coisa que vai se introjetando na cabeça das pessoas e elas não conseguem fazer nada de forma concentrada, toda dispersa. Parece que é possível você assimilar uma coisa com essa dispersão, mas não tem jeito. A leitura, gente, para a redação do trabalho científico, ela exige concentração, e concentração se treina, se mobiliza, né? Eu faço esforço para que eu possa me concentrar. Em vez de ler o texto com um estímulo musical, o fone de ouvido e não sei o que, não, eu vou ler aquele texto, eu vou ler concentradamente, né? Eu tenho que ter propósito nessa leitura, né? Eu não tenho condição de fazer leitura concentrada se eu não tiver propósito. Eu tenho intenção de extrair determinado conceito, determinada posição daquele autor. Para mim é importante porque eu vou justificar determinadas ações que eu vou tomar na minha pesquisa com aquela indicação. Como é que eu vou fazer isso? Eu estou escutando música, estou vendo televisão, eu estou respondendo o meu mestre? Não é possível, né? Principalmente porque nessa dispersão a gente incorre em muitos erros, né? Erros conceituais, erros científicos que não podem acontecer, gente. Outra coisa, sem reflexão sobre o texto, como é que eu vou conseguir associá-lo a outras ideias, pressupostos e conceitos e argumentos? Eu não consigo ler, né, concentradamente sem essa reflexão. E a mobilização dessa reflexão é importante e tem de ser exercitada também. Porque se você não refletir sobre essa leitura, não adianta, gente, não andamos para frente, não é? Olha, outra coisa que eu tenho que mobilizar na minha leitura é o espírito crítico. Eu vou criando espírito crítico. Conforme as minhas leituras vão se passando, eu vou criando critérios meus para analisar todos os textos que eu estou lendo, né? E depois vou assimilando outros critérios que eu vou absorvendo. Então eu tenho que ter
isso dentro de mim para poder ver o quê? Quais são os pontos fortes e fracos daquele texto, né? Eu tenho que trabalhar o processo da análise daquele texto, dissecando o texto em partes, em segmentos, para relacioná-los depois. E em seguida, fazer a síntese, gente. Como é que eu reconstituo esse todo? Né? Eu separo o essencial do que não é, aquilo que me interessa efetivamente e o que não me interessa, aquilo que é produtivo para o meu trabalho e aquilo que pode ser descartado. Ainda não se ensinou nenhum tipo de metodologia melhor do que análise e síntese. Nós estamos diante de um paradigma já ultrapassado das ciências, etc. Mas até agora não se inventou nada melhor do que leitura crítica, reflexionada, concentrada, analítica e depois a síntese dessa leitura. Então, nós temos que nos adaptar a esse tipo de metodologia, porque senão a gente não vai conseguir elaborar nada, né? Bom, recomendações chatas mais uma vez. Tem uma listinha de coisas que vocês têm que evitar nas leituras que estão fazendo. A primeira questão que vocês têm que evitar é a dispersão do espírito. Você está lendo, mas a imaginação já voou lá não sei aonde. Precisa concentrar, gente, porque faz parte da sua formação de pesquisador. Não é você ficar, e que nem aquele estereótipo que já é propagado na sociedade, o cara de óculos, com aquele fundo de garrafa, concentrado no seu cantinho, separado do mundo. Não é nada disso. Concentrar você pode fazer em qualquer canto. E isso é um exercício que você tem que fazer com a sua mente, viu? Aí, outra coisa que você precisa fazer é evitar a leitura passiva, gente. Se você lê e não reflete o que você leu, não adianta nada. É meio improdutivo, sabe? Você perde tempo. Se você está fazendo isso, se esse processo que você está fazendo, você já abandona rapidinho. Fala, agora eu não vou conseguir refletir sobre essa leitura. Então eu vou deixar isso aqui para um outro momento. E não adianta ler pressionado. Eu não fiz as leituras que o pessoal recomendou, agora eu vou ter que fazer todas as leituras. Não é assim, gente. É uma paciência ativa que você tem que exercitar. Tá bom, eu vou acumulando coisas, eu vou lendo, eu tendo meus fichamentos, meus resuminhos, minhas indicações, meus livros todos marcadinhos, a minha internet, minha webgrafia, mas também eu não posso ser passivo diante disso. Encontrei uma coisa, eu estou satisfeita com aquilo. Nada disso. Eu tenho que ir atrás. Será que é só essa posição que tem desse autor? Será que esse autor não foi mudando conforme a história foi passando? Ele começou de um jeito e foi constituindo coisas no caminho e chegou a uma outra posição. Por exemplo, se a gente for ler o discurso sobre as ciências, né? Um discurso sobre as ciências do Boaventura é de 87, né? Da década de 80. Depois ele veio trabalhando outros conceitos até chegar às posições que ele tem hoje com as suas novas publicações e tudo mais. É super importante a gente saber também o momento em que aquele autor está fazendo aquela afirmação. Então não dá para ficar passivamente paciente. Você tem que ser pacientemente ativo, né? Aí, outra coisa que a gente precisa lembrar: nenhum conhecimento é definitivo. Não existe definitivo em ciência, gente. O definitivo não existe, é tudo muito tênue. Por quê? A ciência também é um instrumento precário do homem para conhecer tudo o que ele faz, a sua relação com a natureza, né? Tudo. Então, não adianta a gente pegar e achar que aquele conhecimento vai ser definitivo, é aquilo que eu vou tomar, e isso tem que ser aplicado aos autores que a gente lê, né? E também não é uma atitude assim, não vou demolir tudo, acabou tudo, isso aí não vale nada. Não, é uma postura crítica, né, de pessoa que tem instrumento e critério para analisar aquele texto de forma crítica, tá? Crítica é bom, mas não dá para exagerar. E outra coisa, uma última recomendação. Gente, não dá para
para ser desleal, distorcer o pensamento de um autor. Tá, eu li, mas e aí, será que a minha leitura está meio atravessada? Eu preciso checar se realmente eu consegui aprender aquilo que ele está dizendo, se ele foi claro naquilo que ele está tentando passar. E não posso distorcer, né? Agora, como é que eu consigo definir esse critério de ser leal aos pensamentos daquele autor, mesmo que ele seja um autor que eu não seja muito simpática, né? Então eu estou lendo lá, mas eu preciso ler, mas eu não gosto muito daquelas ideias que ele faz. Não tem problema, você não gosta, mas existe. Então você tem que considerar e não pode distorcer, gente. E outra coisa, também não posso manipular essas informações a meu favor ou tentando desqualificar os trabalhos, né? Você tem que pegar e fundamentar cientificamente aquilo que você está afirmando. Bom, eu vou acabar essa parte de leitura tomando referências de novo da Marconi Lakatos sobre as etapas de leitura que ocorrem quando estamos lendo com o objetivo de realizar nosso trabalho científico, né? Toda leitura, a primeira fase é uma pré-leitura. Vou atrás de tudo quanto é texto que existe, busco artigo, paper, livro, revista especializada, dissertação, tese nas bibliotecas universitárias, eu constituo minha webgrafia, né? Então essa fase exploratória, que é uma pré-leitura, é fundamental, você tem que fazer. Aí nem precisa falar que você tem que organizar a sua biblioteca. Em casa, gente, olha, não adianta você espalhar os seus livros no sofá e aí daqui a pouco você está tentando terminar o texto e você não consegue achar. Gente, é a coisa mais simples. Organize a sua biblioteca física lá na sua casa, né, no espaço. Você tem que arranjar um espaço físico para os livros que você vai colecionando, porque isso faz parte do seu processo de análise, síntese, de estudo, de aprendizagem. E aí, como é que você organiza essa biblioteca física? Tem duas formas muito simples, ou por assuntos ou por autor. E se for por assunto, também dá para organizar por autor em ordem alfabética de sobrenome. Isso é simples, eu acho que vale para todo estudante, né? A gente não precisa se remeter às tabelas de classificação decimal, ficha catalográfica, nem nada. É muito simples. Bota lá uma estante na sua casa, separa todos os livros que você está lendo, você já pegou, já marcou os trechos, você botou post-it lá onde você quer usar, aí você organiza ou por sobrenome de autor em ordem alfabética, ou então por assunto e depois por sobrenome em ordem alfabética. Bom, isso tudo, sabe por quê, gente? Porque vai poupar trabalho na hora da dissertação. Porque na hora da dissertação ocorrem processos desse tipo. Ai, meu Deus, eu estou citando o Boaventura, por exemplo. Tá bom, mas aonde que está isso aí mesmo? Aí eu acho que eu não pus no meu fichamento. Aí não é nesse livro que ele fez. Bom, tá bom, não é? Não tá lá. Santos. Tá no S lá do meu autor, eu vou lá, cato, pronto, vejo todos os livros e reconheço. Se não, vou lá na biblioteca virtual, vejo os PDFs que tem, que eu também já organizei em ordem alfabética, simples, não tem grande problema, tá? Aí, isso vai poupar trabalho, porque é muito trabalho na hora que a gente vai redigir, tá? Bom, outra coisa que eu acho que vai poupar trabalho pra caramba, né? É a consulta, é a referência bibliográfica do autor e do livro. Isso vocês já fizeram lá no fichamento, gente, né? A referência bibliográfica que você vai trabalhando no fichamento, você já vai fazendo e deixando lá no seu computador para poder o quê? Quando você for fazer a dissertação, você corta e cola, né? Ou então você cola, Ctrl Copy, Ctrl V, né? Por quê? Isso dá muito trabalho. Tem gente que
é um absurdo, deixa esse tipo de referência, não automatiza, e aí chega no final da redação da dissertação ou do trabalho de conclusão, e aí pede para alguém normatizar, para alguém fazer a referência. Eu não estou sabendo fazer referência de 2 autores. Gente, não deixa para depois. Você vai trabalhar, você já está fazendo suas leituras, você fez seu fichamento, você já fez a referência bibliográfica lá na frente do seu fichamento. Você já viu a norma de referência bibliográfica, que eu vou dar uma tabelinha mais tarde para vocês, na próxima aula, quais são as normas que se referem aos assuntos que a gente trata aqui nessas aulas, e vocês já automatizaram aquilo. Vocês têm que automatizar. Por quê? Porque é linguagem científica e tem que ser respeitada. Não adianta a gente querer fazer altos questionamentos. Isso é uma tristeza, a gente fica nadando em um monte de burocracia, Não é assim. Bom, a fase de leitura propriamente dita, começa quando, depois que eu localizei tudo, eu vou selecionando o que é que vai me apoiar. E aí aquela história que eu acabei de falar, você já marcou no texto, eu não gosto de livro marcado com marca-texto, horrível, detesto, na minha casa não tem um livro que eu comprei cheio de marca-texto, de sublinhado em lápis. Eu normalmente ponho post-it e daí coloco lá, interessa, não interessa, Então eu vou colecionando um livro cheio de post-it. Mas se você gosta de marca-texto, maravilha, marca o texto com lápis e tudo mais, Aí eu vou identificando, com a minha leitura crítico-reflexiva, já entendi o que aconteceu naquele texto, analisei, comparei, percebi diferença e depois vou querer sintetizar. Depois disso tudo, a terceira fase que vem é interpretar aquela leitura no contexto da sua produção. Você já sabe o que o autor quer dizer, seus problemas, suas hipóteses, as provas e conclusões. E você já relaciona tudo isso que você leu, que ele trouxe para você, com os problemas que você delimitou na sua pesquisa. E ainda teve condições de julgar o que você está lendo sob o ponto de vista científico. Você tem que lembrar que todas as suas afirmações têm de ser comprovadas cientificamente, gente. E como é que se comprova cientificamente? Na área de humanas, além da questão da pesquisa de campo, da pesquisa social, essa metodologia toda que existe, estudo de caso, tem várias coisas que são colocadas que podem ser feitas num trabalho de pesquisa, também são as leituras. Na hora que você concebe uma proposição, você tem que amparar essa proposição em argumentos que você extraiu da sua leitura. Então você tem que estar pronto para fazer essa coisa da citação bibliográfica, que a gente vai ver mais tarde, tá? Bom, vamos aplicar a técnica de fichamento para essa etapa de leitura, gente. E aí vocês vão me dizer, que coisa chata, ela fica batendo na mesma tecla, imagine outra aula sobre estudar, como ler. Sim, eu fico insistindo, gente, porque eu já conheci tanto estudante em apuro, na maior bananosa, assim, tentando acabar seu TCC, não sabia o que fazer, e o que estava faltando? Esses detalhes, gente. De onde extraiu a leitura, o que ele extraiu de suco, a composição dos seus argumentos, Ele deixou isso tudo de lado como se fosse uma coisa acessória, e ela é fundamental, Bom, quem quiser se aprofundar sobre os processos de leitura, analítica e sintética para pesquisa, pode consultar as 2 autoras que eu mencionei e o livro também do professor Antônio Joaquim Severino, que já faz parte da bibliografia do curso, tá? Bom, nesse segmento que agora eu vou começar, eu vou falar para vocês talvez uma coisa que vocês já viram em outras ocasiões, mas nunca é demais a gente falar. A ciência tem uma linguagem própria, gente. Mas por que será que a ciência parece tão complicada aos olhos de quem está começando como um pesquisador?
né? Eu acho que algumas coisas vocês já sabem, talvez vou começar aqui a bater numa tecla que vocês já acionaram, né? Mas vamos ver se a gente reforça então esses conhecimentos, né? Eu vou recorrer a Maria Cecília Minaio e a Sueli Deslandes naquele livro Pesquisa Social, Teoria, Método e Criatividade, que eu já mencionei em outra ocasião desse curso. Então, para elas explicarem um pouco o que esse conhecimento aí científico tem de ver, né? Bom, o fato que elas começam a detalhar é que a história da humanidade, né, é toda marcada por essa ânsia de conhecimento, né, do homem. Ele quer conhecer e interpretar a realidade. Bom, na época das tribos, todo mundo já sabe que a explicação era por mitos, né? O pessoal desenvolvia mitos, contos, né? Que eram repassados de forma oral, né? Para explicar aqueles fenômenos que sempre nos acompanharam, né? O que é a vida, o que é a morte, a natureza, a posição dos indivíduos na sociedade, mecanismo de poder entre a gente, como é que a gente reproduz a nós e as coisas que a gente cria, além de muitas outras questões que a gente carrega desde que a espécie humana surgiu no planeta. Aí o que aconteceu? As sociedades foram crescendo, foram se modificando, depois veio a religião e a filosofia como intérpretes da realidade, e foi com Bacon, Galileu e Newton, entre os séculos 17 e 18, que se aceitaram os princípios da ciência que a gente conhece hoje. E Newton foi que organizou o método indutivo confirmável, que foi amplamente aplicado a partir de então. No que consistia esse método? Experimentar, medir e comprovar, né? São as bases do racionalismo e do empirismo que dominaram as ciências desde então. Bom, o que aconteceu? Esse modelo, esse paradigma de ciência, ela conseguiu responder às questões técnicas e tecnológicas colocadas pela Revolução Industrial. E ela consolidou a ciência como campo hegemônico de interpretação da realidade. E outra coisa que acabou contribuindo para que essa hegemonia da ciência fosse tamanha, é que a ciência constitui uma linguagem própria que é encarada de forma universal, né? E qual é essa linguagem? Ela é fundamentada em conceitos, métodos e técnicas para a compreensão do mundo. Aí nós chegamos no outro ponto. Segundo o professor José Carlos Coste, que ele é da Universidade de Caxias do Sul, já está aposentado, e é uma fera em metodologia e fundamentos científicos de pesquisa, ele no livro dele, Fundamentos da Metodologia Científica, que está disponível aí nesse site, né, que está aí na prancha, nesse momento da história, assim, que aconteceu essa eclosão da ciência como forma hegemônica de interpretação da realidade, o paradigma newtoniano de verdade de fazer conhecimento se transformou em modelo para a física, de onde ele tinha nascido, né? E também para as ciências naturais. E as ciências sociais ficaram meio como primas tortas assim das ciências exatas. Por quê? Elas não eram quantificáveis, elas não eram experimentáveis, né? Então não se encaixavam nos padrões empiristas e racionalistas. Mesmo assim, nos séculos seguintes, a ciência acabou se firmando como quase um dogma, né? Fundamentado na crença que todo conhecimento verdadeiro seria dado pela própria ciência pura, sem interferência da subjetividade humana que estaria, no caso, na filosofia e na religião. Bom, esse é um debate enorme que eu acho que vocês, se tiverem paciência, podem agregar bibliografia que existe aos montes sobre isso. Eu acho importante, inclusive, vocês se assenhorearem desse tipo de debate, porque é importante para a carreira de pesquisadores de vocês. Bom, esse paradigma, segundo o professor Coach, ele foi questionado no início do século XX.
novamente começando pelo campo da física, né? Foi o físico Pierre Durhem o pioneiro a colocar esse dedo na ferida, né? E, de acordo com esse físico, o cientista constrói instrumentos, ferramentas, suas teorias para se apropriar da realidade, estabelecendo com ela um diálogo permanente. Quer dizer, o fazer científico tem critérios articulados de acordo com o momento histórico, gente. E por isso mesmo as teorias vão se renovando. Depois do Durhem vieram o Einstein e outros físicos e também filósofos como Karl Popper e o Thomas Kuhn, que trouxeram suas contribuições para superar o paradigma newtoniano. O Einstein mostrou que uma teoria, mesmo com muita comprovação em seu favor, jamais pode ser aceita como definitiva. E outra coisa, não existe um método científico, um modelito, com normas prontas e definitivas, que é uma imagem que todo estudante carrega quando começa a aprofundar os estudos, que é derivada da visão newtoniana. Todo mundo está atrás de modelo, está todo mundo atrás de metodologia. Ai, eu não sei, eu tenho que acionar a cadeia. Não existe isso, gente. A gente vai definindo, vai lendo, vai se apropriando dos conceitos, das coisas que já existem e aí refazendo o que já tem, né? Mas isso é um trabalho insano, gente. Até a gente renovar uma metodologia, nós tivemos que nos assenhorear de tudo que já existe para contrapor aquilo que já está posto, né? Trazer uma novidade. Então, aí esses caras, nessa última fase da ciência, né, eles colocaram que assim, a pesquisa tem que se orientar de acordo com o problema pesquisado, as hipóteses formuladas, as condições conjunturais e a habilidade crítica do pesquisador. Né? Não é, a ciência não vai progredindo com o acúmulo de verdades, assim, vai acumulando, que nem computador, não, mas de revoluções constantes, vão acontecendo coisas no caminho da ciência que vão se revolucionando, ela vai se reinventando, né? Ela vai caminhando pela permanente correção de erros e pela audácia dos pesquisadores, que começam a perceber, de acordo com o movimento histórico, né, essas questões mal formuladas na fase anterior e andar para frente, né, com novas proposições. Então, no fim, ela não é uma construção técnica, gente, mas sim uma construção humana. E nesse ponto, as ciências humanas, as primas tortas da fase anterior da ciência, o que acontece? Elas ressurgem nesse novo momento para ajudar a perceber toda essa, vamos dizer assim, transitoriedade e historicidade da ciência, né? E ao mesmo tempo se constituir como material científico a ser utilizado nesse percurso, né? Bom, como é que começa tudo? O processo de conhecer começa no questionamento do sujeito em relação ao saber já produzido, passando pela pesquisa para a identificação de dúvidas e necessidade de apresentar resposta para elas. E as respostas que vão se encontrando não espelham fielmente a realidade, gente, é um recorte, né? Eles vão se apresentando teorias que podem explicar aquela situação, aquele fenômeno num determinado momento, né? É o tal do método hipotético dedutivo na elaboração científica, quer dizer, é uma coisa dialética, né? A teoria vai conversando com a realidade, com aquele recorte da realidade, aí aquela coisa vai sendo reelaborada, outras contribuições vêm, etc. E isso não para nunca, né? Mas ainda essa questão das ciências humanas se coloca mais uma vez, mas eu acho que num outro patamar. Bom, para quem quiser aprofundar, tem muita literatura a respeito, né? Bom, aí nós estamos num ponto que é o seguinte, tá bom, a ciência pareceu uma religião, né, na fase newtoniana, aí agora ela começa a ser encarada de outra forma, mas não tem resposta para tudo, gente, olha lá.
Tem resposta para a fome? Tem resposta para a guerra? Não tem nenhuma solução científica para a guerra. Tem alguma solução científica para boat people? Para a invasão dos venezuelanos lá em Roraima? Tem resposta jurídica, tem resposta política, né? Tem resposta física, né? Geográfica, mas uma resposta científica, será que a ciência já bolou isso? Não. Então, olha só, o homem consegue ir ao espaço, fabricou a bomba atômica, tudo com os princípios científicos que foi construindo, e não consegue trabalhar os problemas humanos de uma forma científica. E que forma científica seria essa? Nós estamos exatamente no momento em que a gente está colocando essas questões para debate, né? A gente não tem mais certeza científica, né? Eu acho que, de repente, quem quiser ler mais sobre isso, debater, eu recomendo a leitura do livro do professor Cote, né? E, ao mesmo tempo, também um discurso sobre as ciências do Boaventura de Souza Santos, né? Bom, como eu disse lá atrás, essas aulas têm como objetivo despertar o interesse de vocês em relação a determinados assuntos, e nesse segmento até agora espero ter dado pelo menos umas pinceladinhas, né, para vocês começarem essa pesquisa, que se vocês começarem não vão parar mais, porque acaba sendo uma coisa que vai acompanhando vocês pela vida toda. Bom, vou retomar a questão da linguagem científica vigente, trabalhando a questão do projeto de pesquisa. Eu vou dar um esquema assim muito rápido para vocês, né? Eu acho que vocês vão conseguir trabalhar com aulas presenciais e virtuais, né, que os organizadores já colocaram no currículo, mas assim, eu vou só rapidamente traçar aqui os elementos de um trabalho de conclusão, aliás, de um projeto para a pesquisa do seu trabalho de conclusão de curso. O que é esse projeto? O projeto é feito um mapinha para vocês darem conta da pesquisa que vocês vão precisar ter para vocês conseguirem trabalhar o texto final, né? Bom, primeira coisa, o que é projeto de pesquisa? É praticamente um artefato que o pesquisador usa para orientar na sua pesquisa para o trabalho de conclusão, né? Esse projeto não vai sair da vasta literatura que você fez, da vasta experiência. Ele vai fazer o quê? Ele vai exigir de você o domínio dessas teorias e métodos que você foi pegando no seu caminho de pesquisa, e vai exigir criatividade de vocês. E aí o que acontece? Ele, como artefato, ele vai ser um guia para vocês irem trabalhando o seu TCC, tá? É uma cartografia de escolhas para abordar a realidade. As duas autoras que eu estou usando, a Minayo, né, a Marconi, também a Lacatos, tal, todas elas colocam o seguinte, que o objeto do projeto ele tem que ser construído, não é o objeto que você percebe, né, o que está se apresentando para os seus sentidos, nem o objeto real, porque não dá para pegar a realidade como um todo, né? Você não pode trabalhar porque você não consegue abarcar a realidade inteira. O objeto de pesquisa, então, ele é construidinho ali, né? É uma leitura do real orientada por conceitos operadores. Esses conceitos que você foi adquirindo com as suas leituras e as suas pesquisas no campo. Então, ele tem 3 dimensões. A técnica, que articula regras conhecidas como científicas para sua construção, que é a montagem dos seus instrumentos, ideológica, que tem que ver com a escolha do pesquisador da base teórica, né, que é intencional, não existe neutralidade nenhuma nessas escolhas, e científica, que articula as duas outras, né? Bom,
Qual que é o propósito do projeto? Ele visa esclarecer a nós mesmos sobre nossas questões, vai relacionar suporte teórico, estratégia que a gente vai usar, o que nós vamos estudar, como, por quanto tempo, ajuda a mapear caminho para ser seguido na investigação, e o investigador vai aprendendo a linguagem científica, gente, no seu percurso. Quer dizer, existe uma linguagem da ciência que eu tenho que respeitar. Não é verdade? Eu tenho que respeitar essa linguagem e não há outra. Infelizmente, até agora, ninguém inventou outra, né? Então, está em processo de elaboração outra linguagem, ok, mas ela já foi aceita por toda a comunidade científica? Não. Então, tá bom. A que existe é essa e nós vamos ter que nos adaptar. Bom, o que é que o pesquisador já fez? A gente já conversou, né? Para fazer o projeto, você tem que estar com a sua bibliografia, que tem que ser extensa e selecionada, né? Que é fruto do quê? De pesquisa crítica, disciplinada e ampla. Você conseguiu articular criativamente o que você pesquisou, né? 90% do projeto é resultado de pesquisa e só uns 10% aí de sacação, gente. Não adianta remar contra a maré, porque é esse o processo. E você também não se arvorou em Deus Todo-Poderoso do conhecimento. Você tem que ter uma certa humildade, dizendo, eu estou em dúvida com isso, com aquilo, né? Esse conhecimento aqui ainda não sei o quê. Mas também não cair no oposto. Eu sou uma coisa, uma nulidade, eu não consigo. Claro que consegue, todo mundo consegue articular as coisas, bastando aqueles processos que a gente já discutiu. A fase exploratória da pesquisa é a mais importante. E quais são essas ações que eu tenho que fazer para empreender meu trabalho? Eu preciso escolher o tema, eu defino o que eu quero escrever, eu defino os objetivos da pesquisa, eu construo o meu marco teórico, eu seleciono os instrumentos de construção de dados e exploração do campo. E quais são os elementos que o meu projeto de pesquisa tem que ter? Eu fiz aqui uma tabela recorrendo a dois outros autores, a Derma Pescuma e o Antônio Paulo Ferreira de Castilho, que eles têm um livrinho da editora Olho d'Água, chama Projeto de Pesquisa o que é, né? Vale a pena, quem quiser fazer o projeto com todos os seus detalhes, e depois o pessoal vai trabalhar mais especificamente, mas é uma leitura complementar, essa tabelinha que eu fiz com os elementos que precisa ter o projeto, né? O elemento aí, o tema, o que é, a pergunta que vai nortear para você constituir, né? Tema é o assunto sobre o qual a pesquisa será realizada. Então aí, qual que é a pergunta que eu tenho que fazer? Qual que é o meu tema? Qual que é o meu assunto? Tá bom, meu assunto é meio ambiente, tá bom, mas e aí? Qual que é o foco desse tema? Eu vou ter que, focar. A floresta é um dos temas, água, outro tema, é um subtema de um tema muito maior. Bom, a justificativa, né? Por que é que eu estou fazendo essa pesquisa? Né? Por quê? Quais as razões para fazer essa pesquisa? Aí um outro elemento, referencial teórico, o conteúdo que o pesquisador conhece sobre o tema. Delimitação do problema, pergunta que o pesquisador quer responder sobre o assunto. Qual que é a minha pergunta? Eu tenho que definir, tá bom, meio ambiente, floresta e recursos hídricos, né? Qual que é a minha pergunta a respeito disso? Como os sistemas hídricos da cidade se constituíram e quais as políticas públicas referentes a eles? Não sei, eu preciso, delimitar. E aí, em seguida, vem a formulação de hipótese, que são respostas antecipadas e provisórias ao problema que eu estou querendo me propor, São essas questões que vão encaminhar o desenvolvimento da minha pesquisa. Aí vem os objetivos, o que se pretende atingir com a pesquisa, a metodologia que eu vou usar, que também não pode ser muito distoante daquilo que eu estou me propondo, quer dizer, como eu vou desenvolver essa pesquisa. Tem que ter um cronograma de atividades, lista por ordem, prazos de realização.
E aqui tem uma parte assim que eles colocam essa parte aqui mais para quem vai pleitear uma bolsa, né? Para quem é que vai pleitear recurso financeiro, né, que é a lista de custos, né, a relação de recursos materiais humanos e orçamento, né, de quanto que vai custar a sua pesquisa. E aí, essa parte fundamental, que são as referências bibliográficas, webgráficas, imagens, ilustrações, gráficos e tudo mais, que é a lista de obras consultadas para a elaboração, né, da minha pesquisa, que vocês já foram colecionando naquele processo que eu já ensinei para vocês, né? Bom, esses dois autores últimos que eu mencionei ensinam a apresentar o projeto de pesquisa e se remetem à norma brasileira da ABNT, que é 15.287 de 2005, que ela estabelece esses princípios gerais para apresentação. Tem elementos pré-textuais, tem elementos textuais e pós-textuais. Então, ela e outras normas da ABNT podem ser obtidas pelo site da associação, a gente já conversou, tem um custo e tem eu já estou deixando essa indicação, né, de como é que você acessa, que é no catálogo da ABNT. Bom, o projeto de pesquisa não é o trabalho de pesquisa, é mapa. Na próxima aula eu vou me ocupar das normativas para a redação do trabalho de conclusão de curso, além de comentar com vocês os principais problemas que podem enfrentar se não souberem conjugar um verbo. Qual verbo? Elaborar. Mas lembre-se, essas aulas são apenas auxiliares no seu processo de estudo. Então, eu espero que eu tenha auxiliado de alguma forma o trabalho de vocês e a gente se encontra na próxima aula.